Hoje a gente vai falar sobre função quadrática. A definição é a função é de R em R, é uma função do segundo grau se existirem A, B e C com A diferente de zero, tais que f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Gente, olha, não fique preocupado com esse f de x. Esse f de x é a definição da função, é o que define, o que configura o valor do resultado dessa expressão. Aqui também poderia estar representado como y. Então, nós vamos ter os coeficientes a, que é aquele que vem multiplicando o x ao quadrado, o coeficiente b, que vem multiplicando o x com expoente igual elevado a 1, e o c, que é o coeficiente que é chamado também de termo independente, porque ele não vem acompanhado de letra. Então, uma função é do segundo grau, ou de forma formal, a função polinomial do segundo grau, quando a sua letra considerada, o maior expoente dela é o 2. Então, nós temos aqui uma função do segundo grau ou uma função quadrática. Aí nós temos aqui alguns exemplos de função quadrática. Nós temos aqui 4 representações. Notem ó, que nem sempre essa representação é obrigatório ser o f. A gente coloca o f porque a gente está falando de uma função e os valores aqui vai depender do x que a gente colocar. Então, nós vamos ter aqui o f de x, o g de x, h de x e o m de x. Essas aqui são função do segundo grau, ou função quadrática, porque o seu expoente maior aqui é o 2. Como foi dito, numa função quadrática, o a ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se eu botasse aqui meu a igual a zero, nós teríamos aqui uma função do primeiro grau, não existiria uma função quadrática do segundo grau, né, ou uma função do segundo grau. Aí nós temos aqui, olha, nesse primeiro exemplo, f de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 7. Eu consigo identificar os coeficientes. Quem é o a? Aqui. O a é aquele que vem multiplicando x ao quadrado. Se ele não aparece, eu tenho aqui meu coeficiente, é o 1. Quem é o b aqui? O b é aquele que vem com x sem ser ao quadrado, ou multiplicando o x sem ser ao quadrado. No caso aqui, o 2 positivo. E o c é o termo independente. No caso aqui, menos 7. No outro exemplo, nós temos aqui, conseguimos identificar o coeficiente que está multiplicando o x ao quadrado, que é, como não aparece, é o 1, se é negativo, então nós temos aqui o menos 1. O b é aquele que vem acompanhando ou multiplicando o x sem ser ao quadrado, ou seja, o b aqui é menos 9. Como nós não temos aqui o valor de c, mas nós temos o c, nós colocamos aqui o valor de c igual a 0. No outro exemplo, no h de x, a gente consegue identificar o a aqui é o 5, tem valor 5. O b é aquele que vem multiplicando o x, que não está ao quadrado, ele não aparece aqui, então, nesse caso, o b é 0. E o c é aquele valor que não tem letra, é o termo independente, então é o 1 positivo. No outro exemplo, nós vamos ter o a, que é o que vem com x ao quadrado, ou seja, o menos 7. O b, nós não estamos identificando aqui, porque é o que vem multiplicando o x sem ser ao quadrado, então, nesse caso, o b ele é 0. E o c também nós não temos, que é o termo independente, então o c é 0. Outra coisa que a gente tem que considerar, quando a equação do segundo grau ele vem com todos os coeficientes, a gente diz que a equação ela é completa. Se ela não vem com todos os termos, os coeficientes todos, a gente diz que ela é incompleta. Nesse caso, o primeiro exemplo, nós temos aqui uma equação quadrática completa. No segundo exemplo, como falta o valor de c, ou falta o termo c aqui, ele é 0, ele não aparece, então a gente diz
que a equação quadrática ela é incompleta. No terceiro exemplo, falta o b. Então, a equação quadrática ela é incompleta também. E no quarto exemplo, também ela é incompleta. O gráfico, pessoal, da função quadrática é uma parábola. E obedece àquela mesma fórmula. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Pode ser completa ou incompleta. Sendo uma função quadrática, o gráfico ela vai ter o formato de uma parábola. E aí, pessoal, nós vamos olhar o quê? Que informação essa fórmula vai nos dar? Se o A for positivo, ou seja, ele for maior que zero, a concavidade vai ser para cima. Se o A for menor que zero, ou seja, for negativo, como aqui no exemplo, a concavidade da parábola vai ser para baixo. Outra coisa que a gente vai observar também é o coeficiente B. O coeficiente B, pessoal, ele diz o sentido em que o gráfico vai estar de acordo com o valor de B. Então, a parábola ela vai cortar o eixo de Y no crescente quando o B for positivo, ou no sentido decrescente quando o B for negativo. Se o B for zero, então ele vai estar cortando o eixo de Y bem no vértice, viu? E aí a concavidade vai estar para cima ou para baixo, dependendo do valor do A. O C também, ele traz a informação. O C é o ponto onde a reta corta o eixo do Y. E aí, esse C, se ele for negativo ou positivo, ele vai estar identificando aonde vai estar cortando o eixo do Y. E aí você pode confundir com o B. O B é o sentido. A reta, ou a parábola, vai estar no sentido crescente ou decrescente. Isso é o B que informa. O C é o valor onde a parábola corta o eixo do Y. E aí, pessoal, vocês têm esse conteúdo de gráfico na página 108 do livro de vocês e função quadrática, o início, na página 104. Dê uma lidazinha para reforçar o que a gente está vendo aqui, ok? Até a próxima aula.